Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje, vou dar mais dicas de como resolver as questões das listas, tá bom? Então preste atenção e treine. Não escutem só a dica, treine um pouquinho, ok? Tem tecnicamente duas listas que eu passei, mas eu ainda vou passar mais duas listas referentes ao teorema de Stokes e do divergente, tá bom? Então as dicas de hoje vão para aquelas outras duas listas que eu já passei. Vamos lá então. Dessa forma, pessoal, a lista que era de Michel, tá bom? Integrais de linha no espaço. Então ele pede para que vocês resolvam algumas questões aí. Como é que a gente resolve integral de linha no espaço? Aqui a dica, ó. Vou até dar uma ampliada. Ó, a integral de linha de um campo de vetores com relação ao caminho que ele faz é igual, ó. Quando a gente está trabalhando no espaço, a gente determina quem é o caminho, tá bom? E aí as variáveis que você tem, x, y e z, vão depender de uma única variável. Aqui a gente está colocando t, mas pode ser outra variável, pode ser um ângulo, tá bom? Pode ser um raio, não sei. Então, essa nova integral, tá? No caminho, vai ser igual a quem? A função, e aí as variáveis vão depender dessa nova, tá? O x, o y e o z vão depender de t, vezes a raiz quadrada da derivada de x elevado ao quadrado, mais a derivada de y ao quadrado, mais a derivada de z ao quadrado, a raiz quadrada desse somatório, tudo isso variando com relação a d de t. Beleza? Então, é difícil? Não, não é difícil. Vou mostrar, vou pegar as questões que estão feitas aí, ó, que são solicitadas na apostila, e vou dar a dica a vocês aqui. Então, vamos lá. Na letra A, ele diz que você tem, ó, a integral de linha, tá? De x vezes y vezes z na variação do caminho, onde x de t é 2 vezes seno de t, y de t é igual a t, z de t é igual a menos cosseno de t, e o t varia de 0 até π. Então aqui ele já definiu o caminho, ó. Aqui já está definido o caminho, ó. X, y e z depende da nova variável que é t. E o t vai variar de quanto a quanto? Aqui, ó, de 0 a π. Tá bom? Sendo assim, como é que a gente faz? A gente pega a expressão, ó. Então, o que era x, y e z, a gente reescreve. X é quem? 2 seno de t. O y é o t. O z, menos cosseno de t. Vezes a raiz quadrada de derivada de seno ao quadrado. Perdoe. Derivada de x elevado ao quadrado, então dá 2 cosseno. Mais a derivada de y ao quadrado, então dá 1 ao quadrado. Mais a derivada de z ao quadrado, dá 2 seno elevado ao quadrado. Então, calcular essa raiz quadrada na variação de t. T varia de quanto? De 0 até π. Está lá descrito. E aí você substitui, faz as contas e eu deixo ela montada aqui. Ó. Então, a integral que você vai calcular na letra A é menos 2 vezes raiz de 5 vezes a integral de 0 a π de t vezes seno de 2t dt. Essa integral que você vai calcular, pessoal, vocês vão fazer a integração por partes. Tá? Chama U de t, chama d de v de seno de 2t. Tá bom? E resolvem aí, integração por partes. Na letra B, tá? Que é para fazer também, e aí é só para dar o suporte para que vocês entendam. Ele dá o seguinte, ó, x e y, a integral de linha é x vezes y vezes z ao quadrado d de s, onde o caminho é um segmento de reta que vai do ponto menos 1, 5, 0 até o ponto 1, 6, 4. Como é que a gente vai fazer isso então? A gente tem a integral de linha, a curva, que é o segmento de reta, tá? E aí, pessoal, a curva ou o caminho é por onde a gente vai fazer a análise. Tá bom? Então, professor, mas é uma reta, eu não quero chamar de curva. Então não chama de curva. Tá bom? Chama do que quiser. Chama Flores Bela, Prisioneira, chama do que você quiser.
Tá bom? Desde que você tenha a ideia do que a gente vai fazer, beleza. Então, a gente precisa deduzir, tá? Vou dar uma ampliada aqui, ó. A gente precisa deduzir quem é x de t, y de t e z de t, sabendo que eles vão ser reescritos a partir desse caminho. Como é que a gente vai fazer? Se é um segmento de reta, então posso ajustar essas variações, tá? E dizer o seguinte, ó, o t em um segmento de reta varia de 0 a 1, e aí eu vou determinar cada uma dessas variáveis da seguinte forma. Ela é igual a A vezes T mais B. Isso aqui descreve uma reta. Tá bom? Sendo assim, o que é que você faz? Nessa descrição. Quando T for 0, é o ponto de saída de x. Então fica A vezes 0 mais B tem que ser igual a menos 1. Então, se você fizer as contas, o B aí vai dar quanto? Menos 1. Quando T for 1, você tem que encostar já no outro ponto. E aí, quando T é 1, o x vale 1. Então, 1 é igual a A vezes 1 mais o B. Só que o B a gente já determinou como sendo quem? Menos 1. Passa o menos 1 para a esquerda, fica positivo, 1 mais 1 dá 2. O A que você determina é 2. Então, a equação de x é 2 vezes t menos 1. Será que isso dá certo? Vamos ver. Quando t é 0, seu ponto é menos 1. Beleza, estou no ponto de saída, ó, menos 1. Quando t é 1, 2 vezes 1 dá 2. 2 menos 1 dá 1. Olha que beleza. Estou no outro ponto. Vamos para a letra B. Tá? Ou então determinar o caminho de y. A ideia é a mesma. Ó. Meu ponto de partida é o 5. Então, 5 tem que ser igual a A vezes 0 mais B. Então, acho que B vale quanto? 5. Vamos determinar o valor de A. Quando T for 1, ó, eu estou no outro extremo. O meu valor de Y vale 6. Então, 6 é igual a A vezes 1 mais B. O B é 5. Passo para o outro lado da igualdade, menos 5. 6 menos 5 dá 1. Então, meu A vale 1. Então, tá aqui, ó. Y de T é igual a 5 mais T. Tá? Lembre-se, quando eu acho o valor de A e B, eu estou jogando aqui, ó. E esse W aqui, ele está variando com X, Y e Z. A expressão é a mesma. Vamos lá, por último, ó. Quem é o Z? Quando T é 0, o Z vale 0. E aí você acha que o B, lá daquela equação que eu mostrei, vale 0 também. Quando T é 1, tá? Quando T é 1, o Z tem que valer 4. Então, o meu Z aqui, ó, variando com T, é 4 vezes Z. Será que dá certo? É só você colocar. Quando T é 0, você tem 0. Quando T é 1, o Z vale 4. Tá aí, ó. Então, achei. Calculei as derivadas aqui e jogo simplesmente na equação. Tá bom? Jogando na equação, olha o que é que vocês têm. Perdoe. Então, a integral curva, tá, de x vezes y vezes e ao quadrado de s é igual a integral de 0 até 1, que é a variação de t. No lugar de x eu coloco quem? 2t menos 1. No lugar de y eu ponho quem? 5 mais t. No lugar de z eu ponho quem? 4t. Tá aqui, ó, 4t elevado ao quadrado. Vezes raiz quadrada, onde dentro da raiz está a derivada de x elevado ao quadrado, mais a derivada de y elevado ao quadrado, mais a derivada de z elevado ao quadrado. Tudo isso aqui dentro de t. Resolvam essa integral. Já estou deixando ela pronta. Aí vocês resolvem. Nas outras questões, pessoal, é a mesma ideia. Ó. Na letra C, é similar ao que a gente fez aqui na letra B. Na letra D, ó, eu já tenho x, y e z, e tem a variação de t. Ó. T vai de 0 a 2π.
Na letra E, já tem, ó, x de t, y de t e z de t, e já tem a variação do t. Na letra F, já tem o x de t, y de t e z de t. Na letra G, você tem o seguinte, ó. De novo, ó, segmento de reta é 1, 0, 0, 4, 1, 2. Joga nessa expressão. Qual é o ponto aqui, ó? Tanto na letra F quanto na letra G. Tá? Que é o seguinte, ó. Você tem dx, então a derivada de x adentra aqui, ó. Você não tem que calcular mais aquela raiz quadrada. Reescreve o valor de z dentro da expressão e depois a derivada de x com relação a t. Tá? Mesma coisa com relação a y e a z. E no último, na letra H, tá? Aqui também, ó, derivada de x, de y, de z. O que a gente tem que fazer é o seguinte, ó, consiste no segmento de reta de, ó, 0, 0, 0 a 1, 0, 1. Então aqui você já tem um segmento, ó. Tá? E depois você tem outro, ó. Então, nessa letra H, são duas integrais que vocês vão fazer. A primeira, que é o primeiro segmento, de 0, 0, 0 a 1, 0, 1. E a segunda integral é o segundo segmento, que vai de 1, 0, 1 a 0, 1, 2. Então, vai mudar, pessoal. Tanto a referência de x, y e z em cada um dos segmentos. Na primeira, o x é igual a t, o z é igual a t e o y é 0. Nesse primeiro segmento aqui é 0. E o t varia de 0 a 1. No segundo aqui, ó, nessa segunda, o x vai ser 1 menos t, o y vai ser igual a t, e a letra z vai ser t mais 1. Tá? Qualquer coisa, pausa o vídeo, escuta as relações que eu acabei de botar para vocês, e aí vocês vão escrever aqui. Tá? Eu não fiz, porque eu vou mostrar na outra lista, eu vou mostrar essas substituições, tá bom? Beleza. Integrais no espaço, tá? Integral de linha no espaço. O próximo, quem é? Teorema de Stokes. Como é que a gente vai resolver aqui agora as ideias para o Teorema de Stokes? Tá? Na primeira, ele pede para você resolver de duas formas. Pela integral de linha e depois utilizando o Teorema de Green. Perdoe, lá vai eu com os Stokes, eu já estou com a cabeça no maisão. Que é o Teorema de Green. Tá certo? Então, como é que a gente vai fazer aí? Vai fazer assim, ó. Para o Teorema de Green, tá certo? A integral curvilínea, tá? Ela, tecnicamente, está reescrita da forma um PD de x mais um QD de y, onde você calcula a integral dupla sobre a região do plano, ó, aqui o D, que opera a derivada parcial de Q com relação a x, menos a derivada parcial de P com relação a y, vezes a variação da área. Tecnicamente, isso aqui é quase como calcular a integral dupla. Vamos fazer na letra A, ó. Tá? Por integrais de linha. Eu tenho, ó, x menos y d de x, mais x mais y d de y. O caminho é um círculo, com centro na origem e raio 2. Como eu vou pegar o caminho, pessoal, eu lembro a vocês, tá? O caminho é na borda. Tá? Então o raio não vai variar do centro até a borda. É só aqui, ó. No trilhozinho, você vai andar em cima do círculo. Sendo assim, o raio vai estar fixo. O raio é quanto? 2. Tá? O raio é 2. Num círculo, como é que a gente escreve as referências de x e y? Integrada por coordenada polar. X é igual a r vezes cosseno, y é igual a r seno. Como o raio está fixado, então x é igual a 2 cosseno, y é igual a 2 vezes seno. Calcula-se as derivadas deles, tá bom? E joga na expressão.
Qual é o ponto? Ó? Tanto o x quanto o y vão variar dependendo de quem? Do ângulo, ó, ou seja, de θ. Num círculo completo, o teu valor angular varia de quanto a quanto? Aí você lembra, professor, se o círculo está completinho, o ângulo varia de 0 até 2π. Então está aqui, ó. A integral de linha vai de 0 a 2π. De quem? No lugar de x eu boto 2 cosseno. No lugar de y, 2 seno. Quem é d de x? É a derivada de x com relação a θ, que dá quanto? Derivada de cosseno dá menos 2 seno de θ dθ. Mais, ó, x mais y, então dá 2 cosseno mais 2 vezes seno, que opera. Quem é a derivada de y com relação a θ? Dá 2 cosseno de θ dθ. Pronto. A partir de agora é resolver a integral. Está feito aqui, ó. Tá as contas. E aí você acha como resultado. Tá lembrando que quando você fizer as contas aqui, ó. Um termo, ó, que é esse primeiro, se anula com esse. 4, ó, você tem 4 vezes seno ao quadrado mais 4 vezes cosseno ao quadrado. Coloca o 4 em evidência. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Por isso que essa integral todinha fica só isso aqui, ó. Integral de 0 a 2π de 4 dθ. Resolve as contas que vocês acham o resultado como sendo 8π. E quem é ó, com relação a Green? Como é que eu uso o teorema? Pega o P. P é a parte que multiplica o d de x. Então é quem? X menos y. Quem é o quê? É o operador que multiplica d de y. Daqui, x mais y. Quem é a derivada de P com relação a y? Dá menos 1. Quem é a derivada de Q com relação a x? Dá 1. Então você tem essa relação. Escreve, ó, uma integral dupla. Tá vendo? Ó? A integral dupla da diferença. Aí, ó. Quanto é a derivada de Q com relação a x menos a derivada de P com relação a y? 1 menos 1. Dá 2, ó. A integral sobre a região 2d de A. De novo, quem é a região? É um disco. E aí no disco, sim, ó. Como é integral dupla, eu tenho que fazer. O raio, tá, nessa região varia de quanto a quanto? 0 a 2π. E o ângulo? Perdoe, o raio é de 0 a 2. O ângulo é de 0 a 2π. Tá bom? Coloca a integral de quem? Duas vezes. R dr dθ, já que eu estou colocando em coordenada polar. E aí resolvam as contas, pessoal. Eu coloquei o resumo aqui. Isso dá 8π, ó. Tá vendo? A igualdade, ela foi determinada. Tá bom? Você tem a igualdade no resultado. Beleza? Na letra B, ó. Você tem a integral curvilínea. Ele pede para achar das duas formas. Pela integral de linha e, tá, pelo teorema de Green. Vamos lá. Só que agora você tem na integral curvilínea x vezes y dx mais x ao quadrado d de y. Onde, ó, o teu caminho é o retângulo de vértice, ó. 0, 0, 3, 0, 3, 1, 1, 0, 1. Tá bom? Então, como é que faz? Ó? Tá aqui. Eu desenhei a figura. Dá pra gente ter noção, ó. Então, 0, 0, 3, 0, 3, 1, 0, 1. Então, a gente tem o quê? Um retângulo. Como eles já tinham dito, que era um retângulo. Tá? O que é que tem agora para resolver? Como a integral de linha, tá? O integral de curvas, a gente tem que ver os caminhos. E veja que aqui nós temos 4. Ó. De 0, 0 a 3, 0, você tem um caminho. De 3, 0 a 3, 1, você tem um segundo caminho. Do ponto 3, 1 para 0, 1, você tem um terceiro caminho.
E do ponto 01 ao ponto 00, nós temos um quarto caminho. Professor, por que a gente tem tantos caminhos assim? Tá? Lembre-se, eu tenho que andar no sentido anti-horário. Tá? Sentido positivo. Então tá aí. A gente está caminhando, tá? No sentido anti-horário. Beleza? E aí eu tenho, ó, segmentos de reta que vão interligando isso aí. Então vou acabar tendo o quê? 4 caminhos. E pela integral de linha, a gente vai escrever esses 4 caminhos. Tá aqui, ó. Caminho 1, de 00 a 30. Faz da mesma forma que eu fiz, ó, lá no exemplo anterior, pessoal. O t varia de 0 a 1 e a expressão sempre quem é? W é igual a A vezes T mais B. E aí, quando o t for 0, o x tem que valer quanto? 0. Quando o t for 0, o y é 0. Quando o t for 1, o y ainda é 0. Então, o y nem se mexe, ó, é 0. Já o x, ele sai de 0 até 3. Ó. Então, vocês vão achar, por aquela expressão, que x é igual a 3 vezes t. No segundo caminho, ele vai de 3,0 a 3,1. E aí o x está fixado? Tá aqui, ó, o x é igual a 3. E o y vai de quanto? De 0 até 1. Então, o y vai ser igual a t, quando o t varia de 0 a 1. No terceiro caminho, ele vai de 3,1 a 0,1. Joga lá naquela equação que a gente fez. Vocês acham que o x é igual a 3 menos 3t e o y é igual a 1. Tá? O t variando de 0 a 1. E no último, tá? Ele vai do ponto 0,1 a 0,0. Ele tem que terminar o percurso. Tá certo? O x aqui, ó, é 0. E o t e o y vai variando de quanto? De 1 a 0. Então, o y vai ser 1 menos t. Quando o t varia de 0 a 1. Tá? Usem aquelas expressões, ou seja, eu tive que fazer os 4 caminhos aí. Beleza. Como é a integral de linha? Tá aqui, ó. Se eu tenho 4 caminhos, então tenho que calcular 4 integrais de linha. Integral do caminho 1, do caminho 2, do caminho 3 e do caminho 4. Tá? Por isso que eu não fiz naquele anterior. E aí você escreve, ó, quem é a integral do caminho 1? Você substitui os valores de x e y na conta e suas derivadas, derivada de x e derivada de y. Tá aqui, ó. No caminho 2 faz a mesma coisa. No caminho 3 faz a mesma coisa. No caminho 4 faz a mesma coisa. Substitui os valores de x e y e suas derivadas. O que é que vai acontecer? No primeiro, ó, você tem 0 nas duas entradas. Então vai ficar a integral de 0 a 1 de 0 d de t. No segundo, ó, você tem uma parte aqui que multiplica 0, mas a outra não. Então fica a integral de 0 a 1 de 9 d de t. Mas na terceira parte tem um 0 aqui, ó, que opera, vai ficar limitado a uma certa restrição. E aí você vai ficar com a integral de 0 até 1 de 9t menos 9 d de t. E na última entrada você tem 0. Nos dois coeficientes, então a integral de 0 a 1 de 0 d de t. Resolve as integrais aí, dá 0, mais 9, mais 9 meios, menos 9 mais 0. Ou seja, o resultado deu 9 meios. Pelo teorema de Green, eu preciso determinar quem é o P e quem é o Q. Determinei, ó. O meu P é x vezes y. O meu Q é x ao quadrado. Quem é a derivada de P com relação a y? Dá x, ó. Quem é a derivada de Q com relação a x? Dá 2 vezes x. Assim, agora, eu preciso determinar quem é a minha região. Ele é um retângulo. No retângulo, eu tenho a variação de x e y e elas são independentes. Se eu olhar para os pontos, o x, ó, lá na figura, vou voltar na figura aqui, ó.
O x ele vai de 0 até 3, ó, tanto aqui embaixo quanto aqui em cima. Ó. Ele vai variando de 0 até 3. Tá? E o y vai de 0 a 1. Tá? A minha variação de y vai de 0 a 1. Ah, professor, mas o senhor não disse que o caminho... Caminho é uma coisa e região é outra. Tá? Você caminha isso aqui, ó. Daqui para cá, tá? Daqui para cá, você vai caminhando entre um vértice e outro. Esse é o caminho. Por isso tá essas descrições aqui, ó. Tá? Caminho é uma coisa, por isso as descrições aparecem. Agora, região é outra. Tá? Outra coisa, a região tem que ver como é a oscilação. E a oscilação sempre é do menor para o maior. Sendo assim, eu tenho, ó, no x variando de 0 até 3 e o y de 0 a 1. Então, pelo teorema de Green, eu tenho a integral dupla de quem? Da derivada parcial de q com relação a x, menos a derivada parcial de p com relação a y, vezes a variação diária. Vai dar, ó, 2x menos x d de a. Então, a integral dupla de x d de a. Como é um retângulo, pessoal, é mais fácil deixar em coordenada cartesiana. E aí a gente coloca, ó, x variando de 0 a 3, y variando de 0 a 1, é x dy dx. Usa Fubini, separei aqui, ó, porque elas são independentes. Nessa primeira entrada aqui, quando você calcular, você acha 9/2. A segunda integral que você achar, acha 1. 9/2 vezes 1 dá 9/2. É exatamente igual ao que a gente determinou antes. Tá bom? Vocês vão fazer isso nas outras. Tá? Vocês vão fazer isso nas outras. Tá? Determinando quem é o caminho, o vértice. Tá? Ah, professor, mas aqui, ó, na letra D, ele tem um arco, ó, que vai de 0, 0 a 1. Só que aqui tá, ó, y é igual a x ao quadrado. Se o x varia de 0 a 1, tá? Se o x varia de 0 a 1, então você pode dizer x é igual a t. Se o x é igual a t, o y seria quem? T ao quadrado. E o t vai de quanto? De 0 a 1. Já tem o primeiro caminho. No segundo caminho, ó, eu tenho um segmento de reta que vai do ponto 1, 1 a 0, 1. Preste atenção, o y está fixado e o x não. E aí eu calculo o segmento de reta. Na última entrada, eu tenho um outro segmento, ó. 0, 0, 0, 1 a 0, 0. Tá vendo? Eu tenho um outro segmento. E aí, nesse outro segmento, é outro comportamento. O x está fixado em 0 e o y varia de 1 a 0. Como é a cara da região aqui, ó? Se eu colocasse os pontos, ó, só para vocês perceberem a cara da região. Estou no plano. Eu saio do ponto 0, 0 até 1, 1. Vou botar aqui. Vou botar aqui, ó, até o ponto 1 e 1. Estou escrevendo aqui para vocês. Eu estou saindo do ponto que é 0, 0. Certo? Até o ponto aqui, ó, que é 1 e 1. Em coordenadas aqui, ó, é o número 1. Coordenada aqui é o número 1. Tá? Nesse caminho a gente faz utilizando quem? Uma parábola. Desculpa, pessoal. Tá? Vocês estão vendo aí na tela, tá piscando. Eu fico com medo danado para não travar. Isso aqui, ó, é uma parábola, ó. Tá meio feia essa parábola, mas isso aqui é a parábola. Y igual a x ao quadrado.
Esse primeiro caminho. Aí tem o quê? O segundo, ó. Que ele vai de quanto? 1 a 0,1. Então ele sai daqui, ó, desse ponto e vem para cá, ó. Aqui está o ponto. Pessoal, o vídeo vai dar essa quebrada porque o computador esquentou, aí o processador aqueceu e aí desligou o computador para não queimar o processador. Tá bom? Então vai ficar meio quebrado, então me perdoe, tá certo? Vou só terminar de dar a explanação sobre essa região que a gente estava estudando para vocês perceberem qual é a diferença entre analisar o caminho, tá bom? E a região. Tá? Se você quer fazer integral de linha, você analisa o caminho. Quando a gente faz o teorema de Green e coloca ele em integral dupla, a gente analisa a região. Tá? Eu vou terminar para mostrar a vocês a diferença. Então, pega o vídeo. Como eu estava explicando, pessoal, aqui, ó, esse aqui do canto é o ponto 0,1. Tá? 0,1. Ou seja, você tem um caminho que vai do ponto 1 ao 0,1. Depois ele vai do 0,1 para o 0,0. Ele tem que cumprir o percurso inteiro. Tá bom? Sendo assim, você tem 3 caminhos. Esse aqui é o primeiro caminho, que é o da parábola. Você tem um segundo caminho, que é o da reta. Tá? O segmento de reta que vai do ponto 1 ao 0,1. E o terceiro caminho, que é o segmento que vai do ponto 0,1 ao 0,0. Certo? São 3 caminhos aqui. Primeira parábola, caminho 1. Vou botar aqui de preto. Não sei se vai conseguir ver na filmagem, mas o bicho já está piscando aqui. Nem começou direito, já está piscando. Esperar que ele não caia de novo. No caminho 1, você tem o da parábola. E aí, então, você poderia botar, por exemplo, x igual a t, y igual a t ao quadrado. E o t, pela construção aqui da parábola, variando de 0 a 1. Tá? Você poderia ter isso. No caminho 2, pessoal, tá? Da reta, você veja, o y aqui está fixado. Então, o y aqui seria igual a 1. Tá travando aqui. Deixa eu tentar colocar a tela cheia para ver se dá certo. Vou colocar aqui a tela cheia. Você está distribuído ali para que vocês estivessem vendo. Então, ó, o caminho aqui e o x, tá bom? Reescrito na forma de caminho. Como ele vai do 1 para o 0, seria 1 menos t. E aí, de novo, o t indo de 0 a 1. E no caminho 3, tá russo. Tá? E no caminho 3, você teria, ó, o x é que está fixado no 0, ou seja, x é igual a 0. Deixa ele pensar. Acho que ele está chegando no final do período, até o computador tá querendo um descanso. Então pode. 0. E o y vai de 1 para 0. Ó. Então o y é 1 menos t. Tá bom? Isso aqui são os caminhos. E aí você vai fazendo a integral em cada um deles. Já a região é diferente. A região é do x e y. Certo? Tal que
Quem é a variação de x ou de y? Aqui, sem problema nenhum, a gente pode dizer que, ó, o x varia de 0 até 1, sem problema nenhum. E o y, se eu for olhar o y, é a altura. E com relação à minha altura, eu tenho quem? A reta y igual a 1 passa por cima, a parábola y igual a x ao quadrado passa por baixo. Ou seja, o y varia de x ao quadrado até 1. Vou terminar de escrever. Certo? Você tem isso aí. Então, vejam. Caminhos. Você tem uma forma de pensar. Região, você tem outra. Tá bom? No caminho, é integral simples. Na região, integral dupla. Tá certo? Então, volta para mim. Tá? Sendo assim, pessoal. Então, eu espero ter ajudado vocês. Façam as questões, tirem as dúvidas, perguntem a mim, aos monitores, tá? Eu ainda vou colocar teorema de Stokes e divergente. Até mais tarde eu faço isso. Tá ok? Então, aquele detalhe. Se eu não tenho mais nada o que falar, meu nome é... Fui!